Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesta quinta-feira da quarta semana da Quaresma, nós temos uma liturgia da palavra em que aparece, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, a figura importante veterotestamentária de Moisés. Moisés é uma figura ligada tanto à Páscoa, pensemos na Páscoa judaica como uma preparação para a Páscoa cristã, mas ele também está relacionado com o espírito da Quaresma, porque a nossa Quaresma, ela, de certa forma, ela encontra no Novo Testamento o modelo de Jesus Cristo, os 40 dias de Jesus no deserto, que preparam a vida pública de Jesus, logo depois do seu batismo. Mas no Antigo Testamento, a passagem bíblica que de certa forma inspira tanto o Cristo nos 40 dias que ele passa no deserto, quanto nós como cristãos no tempo em que vivemos a Quaresma, a experiência do Êxodo, quando o povo de Deus passa 40 anos no deserto, fazendo uma aliança com Deus, escutando a voz de Deus, sendo purificado por Deus, sendo formado por Deus, para poder um dia adentrar na terra prometida. Essa relação da nossa Quaresma com o Êxodo, ela aparece de um modo bem claro, essa relação bem clara, no quinto prefácio da Quaresma, que tem como subtítulo o Êxodo no deserto quaresmal. Vou ler um trecho desse prefácio que diz: Vós, ó Deus, reabris para a Igreja, durante esta Quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. Vejam que o prefácio, que nessa oração de louvor a Deus, a igreja agradece, porque a Quaresma é como se fosse a estrada do Êxodo, e Deus vai nos conduzindo pela estrada da Quaresma, até, como ele fez com o povo de Israel, chegarmos aos pés da montanha sagrada, aonde humildemente reconhecemos a nossa pequenez, mas tomamos consciência, crescemos na consciência da nossa vocação de povo da aliança. E aí o texto continua dizendo que nós celebramos os vossos louvores, nós escutamos a vossa palavra e experimentamos os vossos prodígios. No louvor, na oração, na escuta da palavra e vendo os sinais de Deus, nós experimentamos uma renovação na nossa vocação de povo de Deus, de povo da nova aliança, de igreja. Então, é o próprio prefácio, o quinto prefácio da Quaresma, que faz essa relação bem clara, né, entre a nossa Quaresma e o Êxodo. É importante também recordar que em Israel havia, na época de Jesus, uma expectativa pelo Messias. Muitos esperavam um Messias real, da família de Davi. Outros esperavam um Messias sacerdotal, que fosse inaugurar um novo culto. Alguns até uniam as figuras do rei e do sacerdote nessa expectativa pelo Messias. Mas havia também uma tradição baseada em Deuteronômio 18:18, em que se esperava o Messias que fosse o novo Moisés. Assim como Moisés levou o povo a fazer uma experiência de Páscoa, sim, o novo Messias também, que seria o novo Moisés, ou seja, esse novo no sentido de superior a Moisés, conduziria o povo a uma experiência de uma nova Páscoa superiora, introduzindo este povo no projeto definitivo de Deus, no projeto salvífico de Deus.
Dito tudo o que dissemos, vamos agora olhar com atenção a primeira leitura, esse trecho do livro do Êxodo, capítulo 32, do versículo 7 ao 14. No final do capítulo 31, nós vemos que Moisés está no alto do Monte Sinai e ali Deus lhe concede o dom do decálogo. Deus lhe entrega as 2 tábuas de pedra nas quais ele havia escrito os 10 mandamentos. Logo depois, o contraste é impressionante entre o amor de Deus, que concede ao seu povo uma lei para que o seu povo evite o pecado e a morte tenha a vida, e a infidelidade, gritante deste povo. O povo então recorre, a Arão e pede que ele faça um bezerro de ouro para que eles possam se prostrar diante deste Deus, dessa divindade. E Arão, então, obrigado, acaba realizando o que o povo lhe pede, e o povo se entrega à idolatria, o povo se entrega ao pecado, que acaba conduzindo o povo também a um grande festejo. Eles comem e bebem, eles se divertem, enquanto Deus está com Moisés, garantindo para o seu povo um caminho de salvação. No versículo 7, que inicia a perícope que lemos hoje como primeira leitura, Deus se dirige a Moisés e pede que ele desça correndo, porque o povo se corrompeu. Aquele povo que foi tirado do Egito, libertado por Deus do Egito, desviou-se tão rapidamente. Deus descreve a situação dizendo que o povo havia feito para si um bezerro de metal fundido. Inclinava-se diante deste objeto, adorando-o como se fosse um deus. E além de tudo isso, tinham o descaramento de dizer diante do bezerro de ouro que aquele bezerro de ouro, aquela divindade, tinha tirado Israel do Egito. Ou seja, atribuindo a um ídolo aquilo que o Deus de Israel fizera, aquilo que Yahvé fizera. No versículo 9, Deus acusa o seu povo de ser um povo de cabeça dura, de ter uma cabeça dura como uma pedra, como uma rocha. É interessante que em outros textos proféticos, Deus vai dizer que o seu povo tem um coração de pedra e vai prometer trocar esse coração por um coração de carne. Deus precisa agir na cabeça, por assim dizer, do seu povo, no coração do seu povo. Ele precisa transformar a cabeça e o coração do seu povo. Não é isso que também Deus precisa fazer em nossas vidas neste tempo de Quaresma? Ele também não precisa transformar a nossa cabeça e o nosso coração, que muitas vezes são duros como a pedra, indiferentes, inclinados para o mal? Sim, queridos irmãos e irmãs, nós também nos encontramos na mesma situação daquele povo. Nós também podemos ser acusados por Deus de termos uma cabeça dura, um coração de pedra. E Deus, ele expressa, com uma linguagem que nós poderíamos chamar antropomórfica, que se assemelha à linguagem humana, a sua inconformidade. Ele não se conforma, ele não aceita a situação do pecado. Ele não aceita que o homem se entregue ao pecado, à idolatria, à maldade, Então Deus, que queria fazer deste povo uma grande nação, ele se vê diante de um povo de cabeça dura que prefere os ídolos ao próprio Deus. Ou seja, que coloca outras coisas, outras realidades da vida, talvez até outras pessoas no lugar de Deus, como nós também muitas vezes fazemos. Infelizmente, o pecado da idolatria
não se limita a este período da história de Israel. A arqueologia, ao longo dos séculos, vai mostrando nos estratos arqueológicos das grandes cidades de Israel que em todos os períodos houve idolatria em Israel, ou seja, um pecado constante de Israel, buscar, colocar no lugar do verdadeiro Deus falsos deuses. Profetas vão chamar esse pecado de idolatria de adultério. Vão dizer que o povo de Israel é um povo adúltero, que tende a se entregar a outros deuses com muita facilidade, troca o verdadeiro Deus por falsos deuses, como se fosse uma espécie de prostituta buscando aquele que paga melhor pelos seus serviços. Infelizmente, essa imagem que é tão dolorosa e tão pesada, ela pode se aplicar também a nós, porque de certa forma nós também agimos como adúlteros quando colocamos no lugar de Deus outras coisas e pessoas, quando amamos outras coisas acima do próprio Deus. Precisamos de conversão. Por isso o Salmo responsorial, ele nos convida hoje, a nos lembrar do amor divino, a nos lembrar da misericórdia divina e invocar esse atributo do Senhor, pedindo que Ele haja para com seu povo com amor. O Salmo também recorda esse mesmo pecado, dizendo que o povo construiu um bezerro no Horebe, adoraram uma estátua de metal, eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Vejam como o salmista ridiculariza aquilo que aconteceu, e se nós pensarmos bem, os nossos pecados também poderiam ser ridicularizados, colocar outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus, no fundo é algo também ridículo. Esqueceram-se do Deus que os salvara tão rapidamente, esqueceram das maravilhas que Deus fez por eles no Egito. Esqueceram as obras admiráveis do Senhor, esqueceram que o Mar Vermelho foi aberto e que eles viram coisas assombrosas. O povo de Deus esqueceu tudo o que o Senhor fez por ele tão rapidamente. Moisés, então, ele age como mediador entre Deus e o seu povo. Ele é uma figura de Jesus Cristo, porque também Jesus Cristo, e de um modo ainda superior, será um mediador entre Deus e os homens. Eu falei um mediador, mas deveria ter dito Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, Todas as outras mediações são preparações para a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés então suplica a Deus que tenha compaixão do seu povo, que tenha misericórdia do seu povo, que pense no futuro deste povo, que pense nos adversários deste povo. Caso Deus os castigue, os destrua, os adversários vão dizer: como Deus resgatou esse povo do Egito para fazê-los morrer, perecer no deserto? Então que Deus haja com misericórdia para com seu povo e torne as suas promessas concretas, que este povo cresça, em número, mas cresça também em qualidade espiritual. É bonito porque Deus, ele faz com que Moisés, de certa forma, expresse essa grande confiança na sua misericórdia. E Deus então age conforme a súplica de Moisés, manifesta mais uma vez a sua misericórdia para com seu povo. Esta também é a nossa esperança, que o Senhor manifeste mais uma vez, neste tempo que vivemos, neste tempo de pandemia, de quaresma, a sua misericórdia para conosco, nos dando a oportunidade de uma vida nova, nos dando a oportunidade de uma verdadeira Páscoa. No Evangelho, a perícope de hoje continua de ontem. O embate entre Jesus e os seus adversários se prolonga.
Jesus está sendo acusado, né, de se fazer como Deus. Jesus está sendo acusado por dizer que Deus é o seu Pai. E dentro desse contexto de acusação, Jesus se coloca então como uma espécie de réu. E num tribunal que tenha bom senso, a palavra do réu não pode ser definitiva, né? A palavra do réu tem o seu valor, mas ela não é definitiva. Normalmente o réu tende a dizer a sua inocência, a dizer que ele não é culpado. Então Jesus invoca não o seu próprio testemunho, mas Jesus invoca aqueles que testemunham em seu favor. E a primeira pessoa que Jesus invoca era uma pessoa muito cara à sociedade da época. Era uma pessoa que, né, fazia parte ali do horizonte religioso da sua época. Era a pessoa de São João Batista, que é muito importante nos 3 primeiros capítulos do Evangelho de São João, e que aqui reaparece a importância desse primo de Jesus, desse que é o precursor do Messias. Pois bem, ele invoca a figura de João Batista dizendo que os chefes de Israel enviaram a ele os seus mensageiros, os seus discípulos, para o interrogarem, e que João Batista deu testemunho do Cristo. João Batista deu testemunho de que ele não era o Messias, deu testemunho do Cristo. Esse é um tema que aparece, né, já no prólogo do Evangelho de São João. Por exemplo, você pode pegar o primeiro capítulo de São João, o versículo 6 fala desse homem chamado João, enviado por Deus. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Mais adiante, no versículo 15, se diz: João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, o que vem depois de mim está à minha frente, porque existia antes de mim. E no versículo 19, depois do prólogo, mais uma vez se insiste sobre esse tema. Este é o testemunho de João, né? Depois é João que aponta para Jesus. No versículo 29 diz que ele é: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E você pode encontrar também essas interrogações quanto à identidade de João, por exemplo, no versículo 20 e 21. Ele diz que ele não é o Cristo, sempre no primeiro capítulo, mas ele se apresenta como aquela voz que clama no deserto, a partir do 23, endireitai o caminho para o Senhor. Então, esse é o testemunho de João Batista. Ele dá testemunho do Cristo. Esse testemunho também é evidente nos sinóticos no momento do batismo. João Batista vê, né, a pomba, a imagem do Espírito Santo, descer sobre Jesus que ele batiza. E a voz do Senhor que ecoa, identificando Jesus como seu filho, né? E demonstrando o seu amor e pedindo que todos o acolham e o escutem. É o primeiro testemunho que Jesus invoca em seu favor. Mas logo depois ele diz, né, que há um testemunho maior do que João. Porque João é sempre um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, enviado por Deus, mas é sempre um testemunho meramente humano, como ele diz no versículo 34. Mas Jesus, ele tem um outro que dá testemunho dele. João era apenas, no versículo 35, Jesus diz, era apenas uma lâmpada que estava acesa a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. E quando ele diz isso, vos alegrastes por um tempo, ele está dizendo que o testemunho de João Batista, a missão dele era transitória.
Ele veio como precursor, mas a missão dele era transitória, ele não era o Messias que tem uma missão definitiva, né? Porque o Messias é o próprio Jesus. Mas ele diz então, a partir do versículo 36, que eu tenho um testemunho maior do que o de João. E esse testemunho é o testemunho do Pai. É o Pai dá testemunho de Jesus. Mas como o Pai é espírito, é transcendente, os israelitas sabem que não podem ver a Deus diretamente, então Jesus ele faz com que os seus interlocutores compreendam que o Pai dá testemunho dele através das obras que Jesus realiza. Ontem eu falei destas obras. Essas obras no Evangelho de São João são as obras da salvação, são os sinais, são os milagres, né? É tudo que Jesus está trazendo para a humanidade, né? Que se manifesta sob forma de milagres, de exorcismos, de curas, né? De manifestações da sua identidade divina, né? Então, essas obras às quais Jesus se refere, elas são testemunhos de que Jesus ele vem em nome do Pai, de que o Pai o enviou. E aqui é muito importante a gente entender isso. Jesus, primeiro ele invoca o testemunho de João Batista, agora ele invoca o maior dos testemunhos. O testemunho do Pai é o testemunho daquele que o enviou. Jesus, ele se apresenta como enviado do Pai. Ele é como o filho apóstolo do Pai, que vem revelar o Pai, que vem agir em nome do Pai, que vem cumprir a vontade do Pai. Então, nada mais justo do que invocar aquele que o enviou, que dá testemunho de quem seja Jesus Cristo, né? Deu testemunho disso no batismo, mas dá testemunho disso também em cada sinal que Jesus realiza. As obras que eu faço, diz Jesus, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. E aí Jesus ele acaba, né, revertendo as críticas, né? E agora ele acusa, né, aqueles que o acusavam, dizendo que eles não só leem a Sagrada Escritura, né, mas examinam, prescrutam a Sagrada Escritura. São pessoas que se dedicam a um estudo profundo da Sagrada Escritura. E Jesus acrescenta, pensando que assim eles vão obter a vida eterna. No entanto, Jesus continua, as Escrituras dão testemunho de mim. Vocês que se dedicam tanto à leitura da Sagrada Escritura, prescrutam a Sagrada Escritura, mergulham na Sagrada Escritura, vocês estão em contradição com a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura fala de mim. E vocês não querem vir a mim, diz Jesus no versículo 40, para ter a vida eterna. A Sagrada Escritura aponta para mim. Eu vim realizá-la, eu vim cumprir as profecias. Se vocês estivessem escutando realmente a voz de Deus na Sagrada Escritura, vocês estariam me reconhecendo como Messias. E Jesus então, ele acrescenta, eu não recebo a glória que vem dos homens, eu só busco a glória de Deus. Mas vocês, por que vocês não estão me reconhecendo? Porque vocês se deixaram seduzir pela busca da glória humana. Vocês preferem, né, a glória humana à glória divina. Vocês estão acostumados a receber a glória, no versículo 44, assim lemos, uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus. Vejam que coisa triste, é o orgulho, é a soberba que busca a glória humana, porque o humilde busca a glória de Deus. E esse é um ponto que nós temos que nos converter no tempo de Quaresma que vivemos. Nós precisamos ser mais humildes e menos orgulhosos.
buscar a glória de Deus e não a glória dos homens. Em nome da glória de Deus, podemos perder a glória dos homens. Aqui, essa palavra glória, doxa, né? Ela, para os judeus, quando ela era atribuída a Deus, ela tinha um valor muito grande. Era o kavod, né? A glória de Deus é algo tremendo, é algo até assustador, é algo impressionante. Enquanto a glória dos homens é aquela coisa que passa. Ora eles me glorificam, ora me atacam. Porque o coração do homem é assim. Ora sobe, ora desce. Ora ama, ora odeia. O coração do homem é inconstante. Não é constante como o coração de Deus. Então, queridos irmãos, vamos terminar essa breve análise também do Evangelho recordando, né? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Essas últimas palavras de Jesus nos conduzem na direção de recordar a figura de Moisés. Há alguém que vos acusa. Então, quando chegar o momento do juízo, né? E ontem falávamos um pouco do julgamento, vai ter alguém que vai acusar vocês. E esta pessoa está profundamente ligada à origem das Sagradas Escrituras para os judeus. Ele é, para os judeus, o autor dos 5 primeiros livros da Torá, né? O legislador de Israel. Moisés vai acusar vocês. Porque Moisés, que foi esse grande homem de Deus, um profeta, um homem santo, ele que conhecia a Deus, ele vai acusar vocês por terem abandonado a busca da glória de Deus, por não terem escutado o que a Sagrada Escritura diz, por não terem reconhecido o Messias, o novo Moisés, né? Se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim. Né? Existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nos prepara para crer em Jesus Cristo, nos ensina o Evangelho de São João. Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. E aí eu lembro Deuteronômio 18:18. Foi, segundo os judeus, foi Moisés que escreveu o livro do Deuteronômio. E nele ele promete, né, inspirado por Deus, um novo Moisés que virá. Por que não reconhecê-lo em Cristo? Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Assim Jesus termina, e aqui terminamos também a nossa reflexão. Que a nossa experiência com a Sagrada Escritura nos conduza ao longo deste tempo. Que ela nos ajude a deixarmos de lado todo o orgulho, tudo que nos faz buscar em primeiro lugar as glórias humanas, e nos faça em tudo buscar em primeiro lugar a glória de Deus e depois a salvação dos homens e a nossa própria santificação pessoal. Que Nossa Senhora vele por nós no nosso caminho. Amém.